Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Você que está aí do outro lado acessando esse canal, meu muito obrigado. Você que me acompanha no YouTube, em outras redes sociais, pela rádio, onde quer que você esteja nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida. Eu louvo a Deus pelo privilégio que nós temos de todos os dias estarmos juntos estudando a Palavra de Deus. Estamos começando a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Dá tempo de você compartilhar com quem ainda você não mandou, chamar para assistir esses estudos. Tem muito ensino para nós enquanto cristãos aqui. E eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós estamos aqui nos primeiros versículos dessa carta. Hoje nós vamos ler capítulo 1. Vamos começar do versículo 10 ao versículo 25. Esse era um bloco de estudos, certamente não fecharemos hoje, mas vale a pena você ir lendo esses versículos nesses dias da sequência dos nossos estudos. Paulo chama o povo a uma comunhão fraternal. Você deve ter observado que Paulo começou elogiando a igreja, falou da sua posição em Cristo e logo em sequência Paulo começou a tratar os problemas daquela igreja. E o primeiro abordado aqui é o problema de divisão que afligia a igreja de Corinto. A igreja lidou desde o início com as tensões provocadas pela divisão. Você lembra quando nós estávamos em Atos dos Apóstolos? A igreja sempre teve essa dificuldade entre os gentios e os judeus na época. E esses problemas de divisão dentro da igreja, eles perduram durante toda a história. Até os nossos dias é muito comum percebermos, infelizmente, esses problemas. Nós estamos vivendo numa época fatídica nesse sentido, onde tantas igrejas se dividem. As pessoas hoje não têm mais compromisso com a verdade e nem com uma aliança de amor. Elas fazem e firmam um compromisso hoje e amanhã estão desfazendo desse pacto, infelizmente. David Prior lamenta que o triste é que muitos membros insatisfeitos muitas vezes têm um pensamento ingênuo de que outra igreja na região seria uma opção um pouco melhor. E daí surge esse fenômeno que nós vemos hoje do troca-troca de igrejas, né? A pessoa olha uma outra igreja e diz, lá deve ser melhor do que aqui. E ela vai para lá e chega lá, tem os mesmos problemas, depois vai para outra e fica procurando quantas pessoas nós conhecemos. E eu creio que você deve conhecer pessoas assim, que já passaram por 3, 4, 5 igrejas locais e não encontraram uma que lhes agrada. Porque o problema muitas vezes não está na igreja local, mas está na própria pessoa. Quando eu digo esse troca-troca de igreja, eu não estou falando pessoas que deixam uma congregação por um desvio doutrinário, porque estão deixando a palavra de Deus. Estamos dizendo de pessoas que vivem trocando de igreja porque não agrada, porque não é o que a pessoa quer. Infelizmente, muitos estão vivendo dessa forma, inquietos. William MacDonald assevera que Paulo reprova firmemente o sectarismo, no capítulo 1, versículo 13. Paulo fala sobre esse tema. Pessoas que ficam mudando de igreja e outros que ficam chamando, não é? Pessoas de uma igreja para outra e muitos até oferecendo benefícios para alguém deixar a igreja A e passar para a igreja B. Paulo fala no versículo 13, mostra que ele não estava procurando ganhar convertidos para ele, exaltar o seu próprio nome. Paulo nos deixa claro que o seu único propósito era levar os homens e mulheres a Cristo. Paulo faz aqui perguntas retóricas no capítulo 1 do versículo 13 e o Wisby diz que essas perguntas são palavras-chave para tratar o assunto de divisão dentro da igreja. Esse versículo 13 ele é um versículo muito conhecido e muitos, até os que leem pouco as Escrituras, sabem desse texto, não é? Onde Paulo diz, acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Porventura fosse batizados em nome de Paulo? Paulo diz, está Cristo dividido? Paulo não prega um Cristo, Apolo prega outro e Pedro prega outro ainda.
Existe apenas um Salvador, existe apenas um Evangelho, Gálatas 1, versículos de 6 a 9. Acaso está Cristo dividido? Paulo diz que as questões de divisões da igreja são absurdas, porque elas estão levando os crentes a pensar que Paulo está pregando um Cristo, Apolo pregando outro Cristo e Cefas ainda um outro Evangelho. Há somente um Salvador, há somente um Evangelho. A igreja de Corinto começou a se dividir internamente, porque em vez de a igreja influenciar o mundo estava influenciando a igreja. E o que estava acontecendo? Só para te contextualizar e trazer um pouco para a sua reflexão desse fato, a sociedade de Corinto ela estava multifacetada, com aquelas ideias dos líderes, dos filósofos, dos pensadores. Quando eles iam às praças, eles ouviam ali os filósofos declarando as suas linhas de pensamento, os pensadores, e eles começavam a dizer: eu sou partidário de fulano de tal. O outro dizia: eu sou seguidor do filósofo tal, eu acompanho o pensador tal. E as pessoas iam se dividindo na sociedade de acordo com os pensadores e filósofos da época. Eu lembro bem quando eu estava cursando pedagogia e ali existiam as linhas de pensamento dos pedagogos e existiam os seguidores de Vygotsky, de Carl Rogers, de Piaget, e na sala começava aquelas divisões e uns diziam: ah, eu sou seguidor de Vygotsky, ah, eu sou rogeriano, não é? Ah, a minha linha de pensamento da pedagogia é de Piaget. E é mais ou menos isso que acontecia naquela região. As pessoas seguiam os filósofos. E de repente eles trouxeram essa ideia para dentro da igreja. E então dentro da igreja começaram a surgir essas divisões. Uns diziam: não, eu sou seguidor de Paulo. Não, eu sou seguidor de Apolo. Eu concordo e sigo as ideias de Pedro. E começaram a surgir essas divisões, a igreja sendo influenciada pelo mundo. A igreja seguindo o modelo do mundo. Um culto à personalidade. E eu estava lendo isso aqui pensando, a igreja evangélica hoje vive esse pecado da tietagem. Pregadores e cantores são vistos como astros. Eles são vistos, não é, como artistas, sobem no culto, no púlpito, muitas vezes, ou num palco para dar um show. E é o show gospel. É um pastor celebridade. É o pastor que chega num lugar e as pessoas ficam tietando ele. Ele sobe escoltado e termina a mensagem, ele tem que esconder ou sair pela porta dos fundos, porque ele é uma celebridade importante. E sabe de uma coisa? Essa atitude é um sinal de imaturidade. Imaturidade. Quantas pessoas venerando o homem, a criatura, no lugar do Criador. Nós precisamos ter cuidado com estas formas de viver e entender os nossos olhos precisam estar em Cristo. Entender que o mensageiro nunca pode ser maior do que a mensagem. Entender que o pregador, o cantor, eles não são artistas, eles não são pessoas que devem ser veneradas, adoradas, tietadas. Você pode sim gostar de um pregador, você pode sim gostar de ouvir um cantor, mas entender que aquilo não pode ocupar o lugar da mensagem, não pode ocupar o lugar central, porque senão nós vamos começando a criar divisões. Você já deve ter percebido, e quantas vezes eu escuto as pessoas dizendo: ah, eu não gosto da pregação do fulano, eu não gosto da mensagem do fulano, ou eu amo o fulano pregando, e começam a venerar a pessoa. É claro que existem pessoas que têm uma forma de comunicar que às vezes você compreende mais. Cada um tem um dom, cada um tem uma forma de se expressar. E às vezes alguém que se expressa de certa forma, você compreende melhor.
Mas daí para isso se tornar uma veneração, daí para isso se tornar algo que vai, não, eu só vou para o culto se for o fulano que for pregar, senão eu nem vou. Aí nós estamos caindo nesse pecado de divisão, de colocar a criatura no lugar do Criador. E eu estou trazendo isso aqui porque era um problema de Corinto e pode ser problema em muitas igrejas hoje. E nós precisamos estar com o sinal ligado, em alerta, para que nada ocupe o lugar de Cristo e nada ocupe o lugar da mensagem que Ele tem a comunicar nos nossos corações. Deus te abençoe, pensa nisso. A gente segue falando disso no nosso próximo encontro aqui, se o Senhor assim nos permitir.